Estamos de volta no nosso quadro Respondendo Perguntas Bíblicas. Hoje eu vou responder a pergunta do irmão Anderson Teles, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele nos enviou uma pergunta que, lendo a passagem de Mateus capítulo 24, versículo 15, o irmão Anderson Teles quer saber o que significa o abominável da desolação. O que será que Jesus quis dizer quando disse abominável da desolação? É o que nós vamos responder no nosso vídeo de hoje. Lembrando que eu peço que você se inscreva nesse canal caso não esteja inscrito e, como sempre, compartilhe, deixe o seu like e também ore por nós. Vamos à chamada e à resposta ao nosso amado irmão Anderson Teles. Vamos lá! Então, eu gostaria primeiro, antes de responder o Anderson Teles, o nosso amado irmão, de fazer a leitura aonde ele ficou com dúvida. Mateus capítulo 24, versículo 15. Jesus disse aos discípulos: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, o abominável da desolação, ou o sacrilégio, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus disse aos discípulos que quando eles vissem que esse abominável da desolação estava, em outras palavras, na área, eles tinham que entender que o fim se aproxima. Tem muitos que fazem uma interpretação desse abominável da desolação comparando o general Antíoco, um dos 4 generais do Alexandre o Grande, chamado Antíoco Epifânio. Ele reinou na Judéia no século II e ele profanou o templo de Jerusalém, ele matou porcos dentro do templo de Jerusalém, uma abominação, construiu também imagens aos deuses gregos, mas como alguns estudiosos acreditam que esse abominável da desolação é o Antíoco Epifânio, outros já não acreditam e creem que esta passagem ela dá uma referência a dias que ainda surgirão. Só para a gente entender, quando Jesus cita Daniel, o Daniel lá no capítulo 9, versículo 27, ele vai falar do assolador. Vamos fazer a leitura? Daniel 9, 27, eu vou ler rapidinho aqui para a gente entender melhor. Daniel capítulo 9, o versículo de número 27, Daniel 9, 27 está escrito: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Olha que importante, sobre a asa das abominações o assolador vai vir. E isso até a consumação, até tudo terminar, até Jesus voltar. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel chama o anticristo aqui de assolador. É um homem que luta incansavelmente contra a santidade de Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, não dá tempo aqui, mas vocês podem fazer a leitura em casa, você vai perceber que esse anticristo, ele faz exatamente isso, ele vai contra tudo que é Deus, que pertence a Deus, e ele quer profanar, mas trazer aqueles pecados mais ferronhos para tentar manchar a santidade do Senhor na face da terra. Ele vai contra os princípios de Deus. Então, o abominável da desolação tem 2 interpretações. Vamos repetir? Muitos acreditam que foi o general Antíoco Epifânio que reinou no século II a.C., na Judéia, onde ele profanou o templo de Jerusalém. Lembrando que o Flávio Joséfo, um grande historiador judeu, ele escreve sobre o Epifânio e ele fala as abominações que o Epifânio cometeu. Além do Flávio Joséfo, nós temos um livro apócrifo chamado Macabeus. Ele está na Bíblia Católica, tem 1ª e 2ª Macabeus. Em 1ª Macabeus é contada essa história também do Epifânio. Você pode fazer a leitura para se aprofundar. Mas o abominável da desolação, ele tem um sentido maior lá em Apocalipse capítulo 13, aonde nós entendemos que é o anticristo, ele agindo e reinando contra a presença de Deus. Só que, como Daniel falou no capítulo 9, versículo 27, no finalzinho do versículo,
esse assolador, ele não vai conseguir vencer, porque vai ser cumprido sobre ele tudo que está escrito, determinado. Deus tem a palavra final, o Senhor reinará para sempre. Tá bom? Essa é a resposta sobre o que é o abominável da desolação. Se você tem alguma dúvida, mande para nós, será um prazer respondermos, é lógico, aquilo que estiver à altura. Até a próxima resposta que eu vou postar aqui, e que você seja abençoado. Fique com Deus.